Bom dia, pessoal. Nós somos aqui da Reparos e Paisagismo, do canal Logradouros de Macaé. Nós estamos aqui hoje no meu ponto, onde eu faço os meus clientes. Muitas das vezes eu coloco as minhas plantas para poder vender, assim também como meu material artístico, né? Todo trabalhado em madeira. E o espaço de tempo que tem para poder ficar aqui, eu pretendo agora fazer algumas reflexões, né? Fazer reflexões bíblicas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e esse ensaio da nova ordem mundial para domínio do globo terrestre, essa ditadura de impor o controle social, nós podemos, já é um grande ensaio sim, para que a nova ordem mundial venha acontecer, e ela acontecerá, porque o sistema político do anticristo, ele será comunista, a tal ponto que todos tenham ordem de entregar os seus vizinhos, vigiar os seus vizinhos. A mídia estará manipulável, será toda manipulada, a igreja será cercada e os cristãos serão caçados, assim como os judeus. Isso nada mais é do que um grande ensaio para que o anticristo tenha aí um controle total. Observando isso, nós vemos a escassez nos cultos de missões. Os cultos de missões, naturalmente, né, que se torna uma festa, eles hoje tem até balé. A gente não sabe por que tem balé. Estão dançando e comemorando o quê? Se milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo e sem nenhuma chance de conseguir a paz que tanto anseiam. Um outro lado, nós vamos ver nos cultos de missões as bandeirinhas para lá e para cá. Muitas das vezes as pessoas até vestidas com roupas típicas de outros países, mas na verdade eles não têm o mínimo de conhecimento a respeito do que está acontecendo nesses países a respeito de missões ou do cristianismo em si. Então tornou-se apenas festas, né? Festas comemorativas. O que nós podemos dizer para isso? Nesses últimos dias de Covid-19, nós vimos que os quatro cantos da Terra, o sistema político de esquerda, ele, ao longo dos anos, ele vem propagando uma das coisas que é visível, é notório, que é transformar em leis aquilo que Deus disse para não futucarmos, para nós não pecarmos contra Deus. Então todas as mazelas e balbúrdias que levam ao ser humano à autodestruição, nos quatro cantos da terra, o partido de esquerda, para construir o partido comunista no mundo, ele luta com todas as forças para poder transformar em leis tudo aquilo que Deus diz não. E pasmem, nós vamos ver muitos pastores e pastoras dentro desse circo político sem falar absolutamente nada, porque uma vez sendo de um partido comunista, ele aceitou o estatuto do partido. Então, para ele permanecer nesse partido, ele vai aceitar todas as luxúrias que o partido oferece. A propina, a legalização do roubo, porque o Partido Comunista, ele transformou legal a propina. Então roubar é uma coisa legalmente.
E quem o faz tem proteção pela lei. Então, não precisa de grandes debates, precisa apenas de coerência, certo? Mas das outras coisas que acontece também, que nós podemos observar, é que a confusão ideológica, o quanto eles colocam uma pessoa contra a outra, o quanto eles colocam religiões contra religiões, eles não vivem de paz. E a paz que eles têm entre eles é porque um sabe da propina do outro, certo? Então nosso país e o mundo, ele vai de mal para pior, né? Os conceitos família vai se perdendo, o conceito moral ele vai se perdendo, e os conceitos bíblicos, os princípios, né, bíblicos, eles vão virando piada. Agora, como se manter no meio de tudo isso? Porque quem vai sofrer as consequências são os pequenos. Os políticos, eles estão ricos, eles estão milionários, porque eles sugam no próprio Estado, certo? E mesmo que sendo político de direita, ele está rico, muitos estão milionários, porque eles vivem da máquina pública, então eles não têm que se preocupar. Para que se preocupar com hospitais? Conhecimento com as pessoas nas escolas, entende? Porque eles já têm tudo isso. E se todos adquirirem conhecimento, chega uma hora que toma o lugar deles. Então eles nunca vão investir em escola, em educação, ou vida melhor para os pobres. Isso aí nada mais é do que para conquistar votos. Agora, como a igreja vai sobreviver a tudo isso? Como a igreja vai sobreviver a tudo isso? Eu trago um texto essa manhã para nossa reflexão, porque nesses dias difíceis que nós temos vivendo, e eu também tenho vivido, o que mais importa é o que está dentro do nosso coração, é o que está no nosso pensamento. E ela um dia foi chamada de fé. E eu parei para analisar o que é a fé. Porque fé, todos têm fé. Milhares de pessoas têm fé. A Índia, com seus mais de 2,5 milhões de deuses, e com a ideia de que cada pessoa é um deus, então eles também têm fé. O budista, ele tem fé. O espiritista tem fé. O macumbeiro, o candomblé, tem fé. Então fé, ela não é algo exclusivo do cristão. E eu fui estudar um pouco mais sobre a fé. Qual é a fé genuína que ela precisa ser do cristão nesses momentos difíceis? Porque nem todos herdarão o céu, isso aí é óbvio, né? É um grupo de pessoas. E como se encaixar nessa fé? O próprio Jesus disse assim: e quando eu voltar, encontrarei fé nessa terra? O peso dessa frase que Jesus disse, ela é muito grande. E ela é imensa. Eu não estou falando de várias interpretações. Eu estou falando do peso dessa frase. Porque interpretações, as pessoas estão interpretando Bíblia com a teologia do achismo, né? Eu acho assim, eu penso assim. Alguns até estudam, buscam grego, hebraico, para poder trazer uma boa mensagem, e muitas das vezes acabam vendendo Jesus a troca de um carro importado, chave da casa própria, dinheiro no envelope. A graça de Deus, ela tem nos alcançado para nos manter na fé. E que fé diferenciada é essa? Eu chamo você para o ano, aproximadamente o ano 68. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu sei que muitos intelectuais sabem que
Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta, outros dizem que não, mas sinceramente pouco importa quem escreveu. O que importa é que o Espírito Santo quis deixar para nós observarmos. O justo viverá da fé. A epígrafe ela está dizendo bem assim: a natureza da fé e os exemplos da fé tirado do Antigo Testamento. Esta epígrafe ela já me leva a pensar, porque o que é fé de Abraão? O que é fé de Isaac, de Jacó? O que é a fé de Moisés? Moisés falava com o próprio Deus. Então a fé de Moisés era diferente da fé de José, porque José não falou com o próprio Deus. Ele foi um instrumento na mão de Deus. Mas não está escrito que José falava com Deus assim como Moisés falava com Deus, assim como Abraão falava com Deus. Se o Senhor me falasse comigo hoje, o meu comportamento seria 3 vezes melhorado ou 10 vezes mais melhorado, né? Porque muitas das vezes quem ainda não ouviu a voz de Deus, e eu já tive esse privilégio de ouvir a voz de Deus, muitas vezes vive um mito e não tem o discernimento das coisas que o Senhor espera das nossas mãos. Hebreus capítulo 11, o ano 68, escreve para a igreja que estava em Jerusalém e diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram os testemunhos. É muito bom fazer essa reflexão. É muito bom. Porque a fé é a garantia de um fundamento nas nossas vidas para as coisas que nós esperamos. O problema é que quando nós lemos aqui das coisas que se espera, nós vamos logo materializar essas coisas. A libertação do filho das drogas, a salvação, a conversão do esposo rebelde, ou da esposa e filhos rebeldes. É o fundamento das coisas que se esperam. Nós vamos materializar em conquistar um salário maior, um carro novo, a chave da casa própria. Nós vamos ter sempre alguma coisa para nós materializarmos, mas ela é totalmente espiritual. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando nós vamos observar o texto, a palavra fé, escrita várias vezes na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, mais de 22 vezes, e mostrando fé não só na pessoa, mas em ações, nós vamos ver que essa fé é a fé do grego pistis, ou pistis. É uma fé que, quando nós vamos olhar os seus adjetivos, nós não vamos encontrar aqui, de forma alguma, fé na vida do cristão, com dízimos, ofertas, envelope de R$1.000, envelope de R$5.000. Nós não vamos encontrar aqui que fé genuína é entregar o carro para sua igreja, seu pastor, ou dar a sua casa para o pastor, ou para a denominação, seja ela lá qual for.
A fé, ela é totalmente pessoal. A fé, quando nós vamos estudar a fé, que está escrito aqui no capítulo 11, e já falava disso lá no ano 68, lembrando que alguns anos depois, no ano 70, Jerusalém foi dizimada pelo imperador. Então, observa bem, a fé estudada aqui, nós vamos encontrar que a fé, ela é cultural. Ela é a mudança de culturas e costumes na sua vida, na nossa vida. As coisas que nós deixávamos de viver, nós vamos passar a viver. E as coisas que nós vivíamos, por amor ao reino de Deus, nós vamos deixar. Ainda que para nós seja necessário abrir mão de lugares que naturalmente nós frequentamos, mas por aquele lugar ser um lugar sujo, corrupto diante de Deus e corrompido pela maldade do homem, nós deixaremos de frequentar esses lugares para nós não nos contaminarmos, para não contaminar a santidade diante do Senhor. Aliás, é sábio já de muita gente que ser santo é separado, tá? Santo não é algo abstrato, santo é ser separado, tá? É igual a graça, as pessoas somos salvos pela graça bendita de Deus em Jesus Cristo. Então a graça seria Jesus Cristo, mas que graça seria essa? Para o meu entendimento, não é algo abstrato, tá? A graça, quando a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então nada mais foi oculto. As coisas que estavam implícitas nas Escrituras, agora ficaram explícitas para aquele que crê, para aquele que quer ter conhecimento, para mudar a sua vida, para viver uma fé genuína, para ter um firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que se esperam aqui está falando do grande dia do Senhor. Não está pautada nas coisas materiais. Então, os pregadores hoje estão levando muito para a prosperidade. Prosperidade é consequência das minhas atitudes. O Senhor me abençoa? Sim, claro. Claro que abençoa. O Senhor abre portas. E biblicamente nós podemos dizer que o Senhor abre portas. Biblicamente nós podemos dizer que Ele nos abençoa. Mas eu preciso de uma ação. Eu preciso partir para cima. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não quero estudar, como que eu serei médico? Se eu não quero frequentar cursos específicos, como que eu serei juiz ou advogado? Então eu preciso fazer alguma coisa. Então se eu quero ser chamado de missionário, eu tenho que estudar a Bíblia. Que coisa triste é você conversar com as pessoas que se dizem missionário, se dizem apóstolos, se dizem bispa, e não conhece as Escrituras, não sabe do que está falando, acha que intimidade com Deus é apenas viver uma vida de emoção. Existe viver com simplicidade e existe viver com emoção. Então, nós precisamos estar trabalhando justamente esse negócio. Porque o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, não é disputa teológica. Não é disputa teológica. É estar preso dentro de si mesmo e não viver as coisas do mundo. Não adianta se você
prega bonito, se você estuda grego ou hebraico, se você tem aquela ênfase, porque até para você estudar o bacharel de teologia, você aprende a pregar, você aprende a conduzir sua pregação, tem até aulas de pregação, né? E nessas aulas de pregações, você aprende também a induzir as pessoas a acreditar naquilo que eles não acreditam. Você aprende a conduzir as pessoas a acreditar nas coisas que você acredita. Que o Senhor é rico e, portanto, você também é o dono do ouro e da prata, e você vai ganhar um carro, você vai ganhar um apartamento, você vai ganhar tudo. Então, as técnicas de pregações, muitas das vezes, hoje, infelizmente, 80% das pregações estão recheadas de profecias, de frases decoradas. Fica um repetindo a frase do outro. Isso é notório. E somente uma pessoa fragilizada emocionalmente e psicologicamente é que cai nessas ladainhas, porque é uma pessoa despreparada, é uma pessoa que naquele momento está desarmada. Porque o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê é genuinamente viver o Evangelho, os princípios. É por isso que está escrito aqui: firme fundamento, firme, inabalável, incontestável fundamento. E esse fundamento são os princípios de Deus, a doutrina de Deus. A doutrina que hoje nas igrejas foram trocadas por terapias. E essas terapias que trazem tantas verdades estão recheadas de engano, de mentira, muitas das vezes de piadinhas pornô. Palestrantes contando intimidades do que fazem e o que não fazem com as suas esposas. E isso Deus abomina. Deus abomina. Para fazer terapia de casal, para fazer terapia na igreja, festas gospel, e nas festas gospels induzem as pessoas a viver uma emoção carnal e não espiritual. Porque a emoção carnal, a espiritual, ela é a jejum, a consagração, ela é a leitura da palavra, para uma comunhão plena com Deus. E isso me faz eu errar, porque eles chamam isso de fé. E muitas das vezes você vai ser desprezado aonde você reúne, porque você precisa entrar dentro do sistema deles. Então, o justo viverá da fé. Fundamento das coisas que se esperam em Cristo Jesus, a vinda de Jesus, tá? Não está para as coisas desse mundo, e se esperam, e a prova das coisas que não se vê, a mudança de hábito, a mudança de cultura, a mudança de hábitos. Mas os crentes hoje, grande parte, eles estão frequentando o cinema 2, 3 horas na fila para entrar no cinema, mais 2, 4 horas para poder assistir um filme. Mas eles não estão aprendendo a jejuar, a consagrar, a fazer visita aos doentes. A igreja não está preparando, não está dando cursos para que eles possam ser valentes no Evangelho e com preparação missionária.
desculpe-me, eu parei um pouco porque eu me emociono. E ver o mundo parado, ver o mundo caminhando cada vez mais para o escuro e, infelizmente, convictos que estão fazendo a coisa certa. Quando os nossos jovens hoje estão desejando ser pregadores, é porque eles têm por visão ser artistas. E os nossos pastores que hoje têm um nome reconhecido, têm uma estrada de 20, 30, 40 anos no ministério. E mesmo assim eles erram. Mesmo assim eles pecam. Alguns chegaram a ponto de se suicidar-se. Como está difícil viver. Como está difícil olhar para tudo isso e o Evangelho do Senhor ficar apenas como um livro místico para sustentar os meus fracassos, para sustentar as minhas frustrações e me dar mais um passo. A fé não está voltada ou pautada quando eu faço as coisas que os outros fazem, como eu viver as coisas que os outros vivem. Você vai descobrindo que a fé, ela é algo extremamente pessoal. A mudança de hábito, a mudança cultural, a mudança de práticas que hoje são proibidas de ensinar nas igrejas, ela sufoca a fé. Ela sufoca a fé. Então que nós sejamos mais íntegros. Nós vamos entrar um pouco mais com essa pequena palavra, porque os dias difíceis ele vem. Os dias difíceis estão nas portas. E muitas das vezes eu fui pregar em igrejas que a igreja está sedenta de palavras. Às vezes é tanto grito, é tanta profecia, é tanta, como que eu vou dizer assim, é tanta preocupação em profetizar, de ser o homem e a mulher de Deus, que não deixa o próprio Deus falar com a igreja. As pessoas entram vazias e saem vazias. As pessoas vêm buscar socorro de uma boa palavra na igreja e voltam doentes para casa. Talvez seja por isso que já não há mais aleijados andando dentro da igreja. Os cegos permanecem cegos e aqueles que se dizem vendo de tudo têm cegueira espiritual. Para que nós possamos meditar nessa palavra, nos seus mínimos detalhes. Não se trata de uma palavra simplesmente teológica, mas assim de uma força de expressão daquele que está calado por muito tempo e resolveu colocar em vídeo, porque é a única maneira que eu tenho de expressar o que eu sinto e o que as escrituras estão dizendo, mas ela é calada. Observa bem, você dá o dízimos e as suas ofertas anos e anos e anos na sua igreja, mas se você precisar ser levantado para diácono ou para presbítero, você tem que fazer um curso teológico da igreja, mas você tem que pagar por ele. O dinheiro está em primeiro lugar. Seus 2, 3 anos de dizimista não serve para eles te dar um ensino básico para que você possa ser levantado a diácono. Eu não sou contra os estudos, viu? A igreja tem por obrigação preparar os seus membros para que possam ajudar na administração do culto e dos cuidados da casa.
mas deve ser gratuitamente. O indivíduo é dizimista, ele é ofertante, então quando chega a vez dele ser levantado, ele ainda tem que pagar pelo curso, ele ainda tem que pagar pelo material didático, que deveria ser gratuito. Os anos dele ser dizimista e ofertante não foi o suficiente? Então, conhecendo as Escrituras, nós vamos ver que existe milhares de erros. Porque esse tipo de coisas acontecia na época da Igreja Católica. Para ser padre, as pessoas tinham que pagar para ser padre, para ter o conhecimento, para ter a aprovação deles. Hoje está do mesmo jeito. Não basta a pessoa ter talento, não basta ser, sim, um bom orador, ou ter uma boa oratória. Se você não tiver um diploma pago pela igreja, pago à igreja, você não serve. Você tem que produzir lucros. E isso é ruim. Isso é intimidador. É por isso que se todo mundo é chamado de missionário, todo mundo é chamado de apóstolos, todo mundo é chamado de presbítera. Então nós temos que ter um cuidado, e um cuidado muito grande. Que esta palavra de fé, ela possa estar aqui abrindo um espaço para que você possa compreender a fé. Nós vamos falar muito de fé, viu? Porque fé, ela é citada milhares de vezes na Bíblia. A fé boa, a fé ruim, a fé genuína de Jesus Cristo dado à sua igreja. A fé da igreja primitiva, vamos dizer assim, que é a fé que eu tenho que viver. Se não for a fé da igreja primitiva, não serve. Se for a fé da sua religião, a fé do seu pastor ou a fé do seu profeta, não serve. Nós precisamos de fé, mas uma fé genuína para o reino de Deus. Então, um abraço a todos. Me incentiva, porque nós vamos entrar a fundo nessas palavras, tá? A ideia principal é levar conforto e entendimento. Sair da religião e colocar à disposição gratuitamente para as pessoas um pouco mais do conhecimento das coisas que estão implícitas e que as pessoas ainda não entenderam. E quando as pessoas não entendem, e quando as pessoas não têm resposta à altura, ele parte para a teologia do achismo, a teologia do eu penso assim, do eu acho assim, a teologia que procura um culpado. Não, meu pastor falou que é isso, e o meu pastor é levantado por Deus, e eu creio que se meu pastor falou, está falado. Porque não conhece as Escrituras, não quer ouvir as Escrituras. Então, como incentivo, dá o seu like. Eu vou estar dentro aqui da Logradouros de Macaé, mostrando a cidade no dia